Oi, gente. A ministra Nízia Trindade Lima, do Ministério da Saúde, detonou a gestão passada de Bolsonaro, dizendo que encontrou um ministério desestruturado. Tudo, assim, vai ter um trabalho enorme para ajeitar o ministério. E, é surpresa, com tanta gente incompetente indicada para ministro e os subsecretários, ou seja, a equipe do Bolsonaro, dos ministérios, era horrível, era medonha. E no Ministério da Saúde, o que a ministra Trindade está encontrando é pavoroso. É pavoroso. Isso aqui não surpreende nada e é muito importante que vocês compartilhem isso para as pessoas saberem do que foi a gestão Bolsonaro, né? A ministra afirma que parte desse descaso é por causa da forma como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia. Lógico. E nós estamos também com a queda gigantesca, por causa dos anos Bolsonaro, da vacinação. Está sendo retomada agora. Agora a vacinação está sendo retomada no governo Lula, com Nízia, que está focando muito nisso. Mas durante o período do Bolsonaro, ele falou tão mal das vacinas que a vacinação caiu. Diz a ministra, afirmou que ela e sua equipe encontraram, desde o momento de transição, um ministério desestruturado, fragilizado e com pouco crédito junto a secretários estaduais e municipais de saúde. Nízia esteve presente na audiência conjunta da Câmara dos Deputados, que reuniu as comissões aqui, ó, de saúde, de previdência, assistência social e infância. Seu comparecimento foi requerido por 3 deputados aqui, ó. E o que ela disse? Até queria ouvir a ministra sobre declarações dadas por ela em junho, defendendo uma punição a pessoas, inclusive médicos, que espalhassem fake news sobre vacinação. Condutas criminosas de médicos e outras pessoas terão de ser punidas. Pessoas que vão às redes falar absurdo, disse à época, e a ministra está coberta de razão. E esses deputados bolsonaristas que chamaram ela estão com medo de punição, estão com medo dela. E estão com medo de um governo que vai agora focar que notícia falsa, que crime sanitário tem que ser punido. Questionada pelo deputado sobre esse episódio, a ministra afirmou que apesar de que durante a pandemia tenha surgido diversas dúvidas quanto a medicamentos e vacinas, todos foram sendo sanados. Para ela, no entanto, fake news é desinformação deliberada e criminosa e, portanto, é de outra natureza, de dúvidas. Olha só o que disse ela. Fake news é dizer que vai mudar o DNA de uma pessoa se ela tomar uma vacina, que uma criança vai morrer se tomar vacina. Isso tem consequências muito graves. E ela está coberta de razão. Gente que disse que criança não devia tomar vacina, que criança ia morrer, estava incentivando que milhões de crianças não se vacinassem. E não só em relação à Covid, mas em relação a outras vacinas. E todas as vacinas são importantes, inclusive para crianças. Ou muitas vacinas, especialmente para as crianças, são importantes. Então, esse tipo de desinformação que produziu uma sociedade que se vacina menos é uma desinformação criminosa. Uma desinformação que produz óbitos. Uma desinformação que tem que ser processada. Ao longo da pandemia, Nízia ocupou o cargo de presidente da Fiocruz, onde ficou até o final de 2022, antes de ser designada ministra. Segundo ela, o governo Bolsonaro tratou a pandemia da pior forma e a situação encontrada por ela quando assumiu tem ligação direta com esse descaso. Óbvio que tem. É absolutamente compreensível, até esperado que fosse encontrado isso no Ministério da Saúde, tendo em vista a tragédia que foi o governo Bolsonaro em todas as áreas, especialmente na educação e na saúde, né? Mas em todas as áreas. A presença de Nízia também tinha o objetivo de que a ministra apresentasse os resultados e projetos do órgão para a saúde no Brasil. Em sua fala, ela apresentou alguns tópicos relevantes que estão sendo discutidos. Eis os principais: um novo PAC, um investimento total de 3,5 bilhões para projetos voltados à expansão do acesso à saúde, expansão da atenção primária, 870 milhões para estados e municípios custearem equipes multiprofissionais em 2023. Gente, isso daqui, se for conseguido, esse quase 1 bilhão para a expansão da atenção primária, isso vai melhorar a vida de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. E a saúde, vale a pena lembrar, e a atenção primária foram sucateados durante o governo Bolsonaro. Durante os 4 anos de governo, Bolsonaro cortou recursos do Ministério da Saúde. A atenção primária foi sucateada durante toda a gestão bolsonarista.
Programa de redução de filas no SUS, investimento de 600 milhões para enfrentamento de filas e cirurgias eletivas. Um outro problema, né, da regulação e tal. Universalização do SAMU, inclusão de 1.600 municípios e 1.800 novos veículos. Isso aqui é fundamental. Tem muitos municípios brasileiros que não têm SAMU, não tem atendimento de emergência indo à residência das pessoas. Se isso daqui for feito, eu espero que seja, e a ideia, o projeto é fazer, nós podemos levar atendimento de saúde emergencial para casa das pessoas em momentos que é difícil locomover, ou não só para casa, mas para acidente de trânsito e muitas outras situações que o SAMU é fundamental. Obras estaduais, ampliação do número de leitos, 15 obras estaduais demandadas por governadores de 12 estados, investimento de 1,3 bilhão. Outra coisa muito importante, tem gente nas filas dos hospitais, não é? Sem leito, sem ter onde ser atendido. Tem que se expandir a rede própria do SUS. Isso é fundamental. Eu espero que a maior parte desse dinheiro vá para a expansão de leitos dentro da rede própria do SUS, em hospitais públicos, em unidades de saúde públicas, não é? A gente tem que melhorar isso. Infraestrutura para a saúde mental, construção de 200 CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, seria realmente fundamental. Não surpreende ninguém que a gestão do governo Bolsonaro tenha sido tão trágica na área dos direitos sociais. Primeiro, porque não tinha adesão das pessoas ligadas a movimentos sociais. Por exemplo, qual pessoa que tem uma ligação com direitos sociais, que tem uma história de luta dentro do movimento sanitário, participaria de um governo Bolsonaro? Primeiro que o governo Bolsonaro não teria interesse em convidar uma pessoa como Nízia Trindade Lima. Jamais convidaria. Mas mesmo que convidasse pessoas da área, a maioria das pessoas não iria querer se misturar com um governo que claramente é negacionista. Negacionista da ciência, da história. Um governo que tem simpatia com ditadura militar, que tem saudade do período da ditadura. Muitas dessas pessoas são pessoas que lutaram pela democracia. Lutaram pela volta da democracia. São pessoas que têm uma história de vida contrária aos valores do governo Bolsonaro. Enfim, é lamentável a situação que o Ministério da Saúde se encontra, e eu desejo muita sorte e trabalho e competência, coisas que Nízia e a equipe dela têm de sobra para poder reconstruir o Ministério da Saúde e poder, enfim, retomar muitos projetos para que a saúde do nosso povo, especialmente do povo mais pobre, não fique tão desamparada, né? Com tantos problemas. E na questão da vacinação, essa é uma questão coletiva. Nós precisamos retomar a vacinação, porque se nós não retomarmos, doenças que estavam extintas vão voltar. O que já aconteceu nos últimos anos. E isso afeta todos. Afeta todos. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, divulga os abaixo-assinados, se inscreve, liga o sininho. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.